Salve, salve família, um grande abraço para todos vocês, desejando a todos um ótimo dia nessa data do dia 23 de julho de 2025. O que dizer, né? Um grande abraço aí a todos os vascaínos e vascaínas aqui do canal, que vem batalhando bastante, tá? Por estar presente, por estar resenhando conosco, por estar ainda tá torcendo pro Vasco. Porque, cara, é desesperador, é angustiante você ver realmente esse time do Vasco jogar. Esse time do Vasco é a cara da derrota. Ontem, Bruno, empatou. Esperava alguma coisa? Não. Só quem esperou alguma coisa foram um pouco mais de 9 mil torcedores doentes, fanáticos, que foram em São Januário. Porque é caso irreversível o Vasco vencer por 5 gols. O Vasco tem dificuldade de fazer quem dirá 5. Só se acontecesse algo extraordinário, uma vaca tivesse voando assim aos arredores de São Januário, tivesse uma bomba nuclear, entendeu? Se realmente, entendeu? Outras situações aí acontecessem, enfim, algo inacreditável, impossível de acontecer. E foi basicamente até o mais além. O Vasco ainda conseguiu tomar um gol do fraquíssimo Del Valle, tá? Muita gente pode colocar o Del Valle como bicho-papão. Não vai. Não vai, tá? Possa ser que ele realmente passe pelo Mushuki Runa, porque o Mushuki Runa é do Equador, já conhece. O Del Valle é o primeiro colocado do campeonato equatoriano, então o Mushuki Runa está lá embaixo, então possa ser que eles realmente avancem ou não. O Chucky Runa pode ser que valorize mais a Sul-Americana, mas enfim, foi um bem necessário para o Vasco ser eliminado da Sul-Americana. Muita gente não vai concordar do que eu vou falar agora, mas é a pura realidade. O Vasco não tem time para disputar 2, 3 competições. O Vasco tem um time para disputar apenas uma competição. E essa competição é a que causa os últimos 4 ou, para mim, 5 rebaixamentos, que é o Campeonato Brasileiro. Acho que o Vasco deveria muito priorizar o brasileiro para não ser talvez o 5º ou 6º rebaixamento. Porque na minha visão, um time que não sobe da Série B para a Série A e fica na Série B no ano seguinte, para mim é um rebaixamento. Para outras pessoas isso não conta como rebaixamento, mas para mim conta. Então seria praticamente aí o 6º rebaixamento se caso aconteça esse ano. Aí as pessoas vão me dizer assim: porra, Bruno, você é muito radical. Gostaria de ser radical. Vendo esse time do Vasco hoje performar, é a cara da Série B. Você vê nem o Atlético, que é um time que saiu da Série C para a Série B, que trocou de treinador e a troca foi muito benéfica, contratou um técnico português e mesmo assim você vê que ontem, por exemplo, empatou com o Coritiba, que é o 2º colocado. É um time que joga, que quer, que tem vontade de permanecer na Série B. O Vasco parece que está em 3º colocado, está em 4º colocado. Parece que os caras entram ali dentro do jogo como se nada tivesse acontecido. E outra coisa, eu vou falar uma coisa para vocês, vendo minuciosamente ontem, com detalhes a partida. Essa pilha, essa aceleração do Fernando Diniz, isso aí é um mal para o time do Vasco. Sabe por quê? Seria bom se o Diniz estivesse assim, com um elenco melhor, com Palmeiras, com Flamengo, com Cruzeiro. E mesmo assim, talvez, com essa filosofia de dar esporro na beira do campo, talvez ele não conseguiria ter êxito. Porque hoje é declarado que os jogadores são muito mimimi, não aguentam esse tipo de comportamento. E dentro do Vasco não é diferente. Essa pilha que o Fernando Diniz colocou só causou ruim para o Vasco. Porque é um time fraco, é um time frágil, é um time de jogadores muito limitados,
E a partir do momento dessa aceleração, desse vamos que vamos, vamos que vamos, eles acabam se perdendo. João Vitor, mais uma vez, é aquilo. Ele só tem correria. Mas o futebol não é atletismo em 50 metros que você tem que correr, ser o mais veloz. Futebol existe muitas outras valências. E o João Vitor não tem condições. Colocou o Hugo Moura. O Hugo Moura estava torto naquele lado esquerdo. Se eu sou o Luiz Gustavo, eu pedia para ser negociado para ontem. A partir do momento que um técnico improvisa um volante que já não estava performando como volante, ele colocar como zagueiro. Eu, Luiz Gustavo, se eu sou Luiz Gustavo, peço ao meu agente, meu irmão, me negocia com outro clube, eu quero sair do Vasco. Se eu não consigo ter oportunidades com esse time aí, eu não vou ter nunca. Aí você vê o Paulo Henrique. Desculpa, o Paulo Henrique ele pode ser muito gente boa, ele pode ser um cara pai de família, ele pode ser um cara um cara que tem muito desarmes durante a partida, mas para atacar é um Deus nos acuda. É a mesma coisa aqui, a minha rua aqui é sem asfalto, é a mesma coisa você botar uma Ferrari aqui nessa rua que não tem asfalto, pô. Não adianta porra nenhuma, tu só vai fuder tua Ferrari. Entendeu? Então o Paulo Henrique serviria muito bem se o Vasco jogasse com 3 zagueiros e ele fosse o zagueiro pelo lado direito. Porque explosão ele tem, físico ele tem, desarme ele tem. Então ele serviria muito bem no esquema de 3 zagueiros, um zagueiro pelo lado direito. Mas para lateral, que tem que chegar na linha de fundo, cruzar, todas as bolas que o Paulo Henrique chega na linha de fundo, ele parece que está jogando para um futebol americano. Que o gol é aquele gol lá de papo de 5 metros de altura e acha que o Verratti é tipo Peter Crouch. 3 metros de altura vai pegar aquela bola. Não acerta. O Vitor Luiz ontem, mais do mesmo, ele botou o Leandrinho fora de ritmo. Aí você vê que a parte tática dentro de campo, o grande responsável disso é o Fernando Diniz, que não conseguiu dar minutagem pro Vitor Luiz no jogo contra o Grêmio. Aí ele colocou ele ontem contra o Del Valle, já não vai colocar mais, porque o queridinho dele é o Lucas Piton. E se ele cometesse uma falha ontem, a torcida ia cair de pau no Vitor Luiz, mas não se lembra que tem que ter uma sequência. Um cara que fica 30 dias sem fazer exercício, vai querer correr uma maratona? Vai conseguir como? Nunca. Só se o cara morrer ali na corrida. Aí sim, possa ser que ele consiga. Mas vai ser na bacia da alma. Então, esse é o reflexo. Um goleiro que quer ganhar R$1 milhão, não sai no gol. Não tem habilidade para sair com os pés. Tá tendo uma das grandes versatilidades que ele era a elasticidade. Ele conseguiu tomar um gol de cabeça. Entendeu? Enquanto você vê o Rossi, que é melhor goleiro que ele, ganha menos de 600 mil. Você vê um destaque da Série B, que é o Pedro Morizo do Coritiba. Você vê até esse próprio goleiro do Del Valle, que não deve custar muita coisa, deve ser mais jovem. Entre outros. O Cássio. Cássio com suas glórias aí sim, conquistou título e tudo mais, merece 800, 900 mil. Léo Jardim não ganhou nada. Nada. E tá ganhando quase R$1 milhão no Vasco. Aí que eu tenho que bater é na diretoria. Que a diretoria é um bando de merda. É um bando de incompetente. É um bando de chiliquento que a dupla Felipe e Pedrinho fica lá. O Felipe fica dando pitaco em contratar jogadores. Não passa simplesmente por nada no Admar Lopes. Ou talvez agora deve ter mudado, porque na época do Marcelo Santana, o Marcelo Santana era a verdadeira bucha de canhão. Ficava lá e quem indicava os jogadores é o Felipe. Aí eu te pergunto, que gabarito tem o Felipe de indicar jogador? Ele pode ter sido um craque jogando bola? Pode. Mas que experiência que ele tem como gestor de futebol? Ele era uma marra do caralho no vestiário. Ele metia uma birra do cacete. Muitos jogadores não gostavam dele em época de jogar bola, por causa dessa marra. Quem dirá ele agora ser chefe de scout, diretor de futebol, diretor técnico? Que gabarito ele tem? Só por causa que ele tem um cursinho na CBF? Então, se eu fizer um cursinho na CBF, então eu tenho gabarito para ser diretor técnico? E ao mesmo tempo, é aquilo, né? Como é que você vai demitir um amigo pessoal, particular,
um amigo que vivenciou a sua vida durante 20 anos, desde a época da base até agora. Isso que dá transformar o clube como se fosse uma resenha entre amigos, como se fosse o seu aniversário. Hoje o Vasco é tratado como se fosse uma resenha. Como eu coloco meus amigos lá, se eles fizerem merda, foda-se, é meus amigos. Então o Vasco, sinceramente, o Vasco, torcedor do Vasco, a maioria aqui que acompanha aqui o nosso canal tem essa consciência. Eu estou falando por um modo geral que não acompanha se vai chegar esse vídeo. O Vasco só vai melhorar, não é porque é modelo associativo que está gerindo, não é porque é modelo SAF que está gerindo, é enquanto tiverem pessoas incompetentes, pessoas que não sabem administrar nem a sua própria casa, continuarem nesse clube, o clube só vai se decair. O clube não tem que ser gerido de forma amadora. O clube tem que ser gerido de forma profissional. Gestão clube-empresa. Independente se é SAF ou se é associativo, isso aí não interfere. O que faz o modelo associativo, o que faz o modelo SAF der certo, é a forma que você gerencia o seu clube. E o Vasco hoje é gerenciado de forma muito amadora. Muito amadora. Então não espere que o resultado dentro de campo vai surtir efeito, porque o reflexo fora dele é o que é o reflexo dentro de campo. Se você vê aí que o Verratti aí, depois de 2 meses conseguiu fazer um gol, por quê? Porque o Verratti não tem cabeça. Você vê um time, uma diretoria bagunçada, você vê aí torcida cobrando aí que pra mim aquilo ali foi um teatro, porque depois daquilo ali não houve mais nada. Aí depois reclamam, que se cobrar, a justiça vai vir atrás. Meu irmão, então porra, deixa de ser torcedor organizada. Vai torcer como se fosse torcedor comum como eu, pô. Se você escolheu ser torcedor organizado, a torcida organizada, ela tem como papel defender a instituição. É só você ver o Corinthians aí. O Corinthians, ex-presidente, usando cartão corporativo para comprar Tadalafila. E a torcida organizada Gaviões da Fiel tá metendo pau, filho. Falou que vai fazer reunião, falou que quer transparência naquilo, falou que quer que o clube se transforme, que realmente os caras que forem lesados ao clube que sejam punidos. Por que a torcida do Vasco não faz isso? Simples assim. Porque a torcida do Vasco não tem aquele culhão roxo de tirar pessoas que beneficiam elas para a sua festinha de final do ano, que façam a sua pagodinha, que façam sua festinha com churrasco. É aquilo, rabo preso. Quando você tem rabo preso com alguém, dificilmente você consegue bater de frente. Então essa é a realidade, esse é o nosso vídeo aí. Falei muito pouco de futebol para vocês terem noção, porque não adianta nada falar de futebol. O futebol hoje é terceiro plano. O primeiro plano é sim cobrar essa diretoria. Não quis estar lá? Não saiu da Rede Globo para estar lá, Pedrinho? Então assuma a tua bronca, mete a cara, para de fazer harmonização facial, para de encher a tua cara de reboco e seja homem o suficiente de meter a cara e pedir desculpa, que é o mínimo que você deveria pedir, o mínimo. E se você se você é homem o suficiente, se você diz que é vascaíno mesmo, você pede renúncia desse clube para ontem, porque você é o pior presidente da história do Vasco. Você conseguiu perder ou superar, desculpa, o Salgado, que doou o clube para 777 Partners por outras situações e deixou o Vasco 2 anos na Série B. Pedrinho, parabéns. Você e o seu grupo político da Sempre Vasco conseguiram superar Jorge Salgado, o pior presidente. Pode ser que venha mais bônus se vir o rebaixamento para o ano desse ano. Então, forte abraço, galera. Quem gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, principalmente compartilhe esse vídeo. E se quiser ajudar aqui financeiramente o nosso canal, aqui é a raiz, irmão. Aqui eu não falo da boca para fora, aqui a gente martela e martela mesmo. Arda quem doer.
Se não gostou, sinto muito. Aqui é porrada neles. Um grande abraço, tamo junto.